E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui e hoje vamos falar da origem da vida. De repente você fica com uma expectativa aí falando, caramba, eu vou saber hoje como que aconteceu a origem da vida. Na verdade, gente, essa é uma aula que nós trazemos hipóteses, né? Importante eu falar isso para vocês, né? Senão você vai ficar com achando que vai trazer muitas respostas. Na verdade, não são respostas, são hipóteses em relação à origem da vida, certo? E nós começamos falando lá de uma geração espontânea. Por muito tempo durou uma ideia em que a vida surgia a partir da matéria bruta, em que a vida surgia a partir do nada, certo? Por exemplo, muitos cientistas, muitos filósofos, muitos observadores, observando que cobras saíam da lama do rio Nilo, falavam, olha, tá vendo? As cobras saem ali da lama do rio Nilo, são formadas a partir da lama do rio Nilo, como se fosse um passe de mágica. E nós temos então uma ideia que vem lá antes de Cristo, por exemplo, defendida por Aristóteles. Você tem ali 384 a 322 antes de Cristo, a época ali do Aristóteles, um filósofo grego muito renomado, muito importante, que vai defender a ideia da geração espontânea. A ideia de que a vida teria vindo a partir da matéria bruta. Gostaria que você anotasse que essa ideia, então, nós chamamos de abiogênese. Bio quer dizer vida, gênese quer dizer formação. E esse A na frente, então, seria não, Ou seja, a vida não teria surgido a partir de outra vida, mas a vida teria surgido a partir da matéria bruta. Então você tem, veja, antes de Cristo, uma ideia que nós chamamos aí de abiogênese ou geração espontânea. Veja que muito tempo depois, eu coloco aqui datas, coloco o tempo para que você, não que você precise decorar, 1667, não, é só para você entender, gente, que aqui nós temos uma situação de Aristóteles antes de Cristo. E 1667, olha quanto tempo depois, nós temos um cientista, o Jean-Baptiste van Helmont, famoso Van Helmont. Ele é um cientista, um médico, cientista e alquimista belga que vai continuar defendendo a ideia da geração espontânea. Talvez você que falou, cara, mas isso é absurdo. Veja quanto tempo essa ideia da geração espontânea ela permanece. Inclusive, o Jean-Baptiste van Helmont, ele é o cara da receita. Anota isso que é importante. Um cara que te dá uma receita para você formar um ser vivo. Como assim, professor? Ele falava o seguinte, ó, tá aqui o Jean-Baptiste van Helmont, ou Van Helmont, ele falava, pega uma camisa suada, pega um pouco de trigo, coloca nessa camisa suada e espera 21 dias. Depois de 21 dias você vai ver ali o quê? Ratinhos saindo dessa camisa suada, ou seja, você vai estar formando ali um ser vivo. Então, o Jean-Baptiste van Helmont é o cara da receita. Veja que é uma ideia, que você vai dizer assim, mas como assim geração espontânea? Os defensores dessa geração espontânea, da abiogênese, eles ficavam buscando vestígios na natureza, observavam muito a natureza e olha só esse exemplo aqui, ó. Eles estão observando aqui um tronco de árvore, E ali nesse tronco de árvore, eles observam o seguinte, que se um princípio ativo de repente atuar nesta imagem que você está vendo nesse tronco de árvore, poderia originar, por exemplo, um ser vivo. Tcharam, Você tem ali, é muito parecido. Muito parecido. Você fala, tá, mas como que da matéria bruta surgiu ali um ser vivo? Surgiu ali um pato. Ele teria surgido a partir de um princípio vital, um princípio ativo. Então, esses defensores da abiogênese, eles falavam de um tal de princípio ativo, como se fosse um passe de mágica que iria formar o quê? Um novo ser vivo. Então, essa seria a ideia da abiogênese. E aí você vai dizer, peraí, professor, mas não vai ter nenhum cientista que vai falar que isso não faz sentido? Sim, começa a vir então as teorias da vida, chamadas de biogênese. O que diz a biogênese? Em que a vida, gênese quer dizer formação, a vida teria sido formada a partir de outra vida, a partir de outro ser vivo. Então tem um cientista importante, que é o Francesco Redi, o famoso Redi, médico e biólogo. Você tem aí a época, para ser mais exato, 1667, 1668. O que foi o experimento do Francesco Redi? O Redi fez um experimento que vocês eventualmente talvez já fizeram até aí com a professora, com o professor de ciências da sua escola, que é basicamente pegar o quê? Frascos de vidro sem tampa,
Coloca ali um peixe, uma carne e deixa isso por alguns dias e você vai observando. Você vai observar então que esses vidros sem tampa, que essa carne que foi colocada ali, com o passar dos dias ela vai apodrecer. E conforme ela vai apodrecer, vai começar a aparecer ali moscas que vão ser atraídas por essa carne apodrecendo. Passando mais alguns dias, você vai perceber que larvas surgem a partir dessa carne. Os defensores da geração espontânea, então eles diziam, tá vendo? Ó, as larvas, as moscas surgem a partir da matéria bruta. Na verdade, né, o que o Francesco Redi estava tentando provar é o seguinte, ó, tá vendo que surgiram aqui larvas com os frascos abertos? E aí ele fez o seguinte experimento, ele tampou o frasco, só que tampou com gaze. Sabe aquela gaze de ferimento? Que é um paninho cheio de orifício? Então, por que ele não tampou com uma tampa plástica, por exemplo? Porque quando ele coloca a gaze e ele amarra ali com uma cordinha ou com um elástico, ele permite que o princípio vital, que provavelmente os defensores da geração espontânea falariam que está no ar, permite que o ar entre, consequentemente o princípio vital também entraria nesse frasco. Uma vez que o princípio vital entra nesse frasco, então você teria o quê? Teria a possibilidade da vida surgir a partir da matéria bruta. E aí o que ele observa? Passado vários dias, ele observa que tem vidros sem larvas, vidros sem moscas. Então ele fala, tá vendo? Ó, essa ideia de que o princípio vital age na matéria bruta e a partir da matéria bruta surge a vida, essa ideia não é válida. E aí então dá uma balançada, faz com que essa ideia do princípio vital, né, perca credibilidade. Então a abiogênese perde credibilidade. Você fala, como assim perde credibilidade, professor? Não coloca um ponto final nessa história? Ainda não, tá? Então qual foi a contribuição do Francesco Redi? O que eu preciso que você saiba em relação ao famoso Redi? Que ele foi o cara que fez o experimento lá com os frascos de vidro. Ele foi responsável por fazer com que a abiogênese perdesse credibilidade. Então ele nega a existência do princípio ativo com esse experimento. Então se algum exercício falar, no experimento do Francesco Redi, a abiogênese perde credibilidade. Verdadeiro. No experimento do Francesco Redi, ou para o Redi, ele nega o princípio ativo. Sim. Só que para os defensores da abiogênese, da geração espontânea, eles não gostaram dessa história de falar, de negar o princípio ativo, né? Mas, com certeza, perdeu credibilidade. Mas, um pouco tempo depois, temos aqui um outro cientista, o Antoine van Leeuwenhoek, né? Um nome difícil até de pronúncia, Antoine van Leeuwenhoek ou Leeuwenhoek. Ele foi responsável, gente, por aprimorar o microscópio. Então ele não é o grande inventor do microscópio, até alguns defensores, alguns cientistas dizem que ele foi o grande inventor dos microscópios. Na verdade não, foi Zacarias Janssen que inventa o microscópio lá em 1595. Só que inventa um microscópio muito simples, tipo uma lupa, né? O que o Antoine van Leeuwenhoek fez? Ele foi responsável em aprimorar o microscópio. Sendo assim, ele foi um cientista que conseguiu enxergar micro-organismos. E aí a abiogênese, ela ganha um pouco de força nessa ideia dos micro-organismos. Talvez ela não fosse válida para organismos macroscópicos. Eu não estaria vendo larvas de moscas ali na carne, mas se eu analisar essa carne ao microscópio, eu iria encontrar ali o quê? Bactérias, provavelmente, micro-organismos. Então os defensores da geração espontânea, eles poderiam dizer, olha, tá vendo? Tem micro-organismo ali na carne. Então quer dizer, uma bactéria, um micro-organismo poderia surgir a partir da matéria bruta. Nesse momento eles não chamavam de bactéria, né? Chamavam de micro-organismos, esses organismos que eram vistos somente ao uso aí do microscópio. Você tem aqui um duelo entre dois cientistas, né? O Needham, John Needham e o Lázaro Spallanzani. Vamos entender o que o John Needham fez, né? 1745, veja galera, a gente está vindo lá desde antes de Cristo com essa ideia de geração espontânea. 1745, o John Needham, ele faz um experimento que ele pega um caldo nutritivo, imagine um caldo muito nutritivo que se você deixar ele apodrece rapidamente, ele aquece esse caldo nutritivo, a ideia é esterilizar esse caldo, então ele garante que esse caldo ele está estéril, ele está ali sem nenhum micro-organismo. E aí,
Passado alguns dias, ele analisa aquele caldo e ele percebe que tem micro-organismo. Lógico, usando o uso da microscopia, ele vê que tem ali micro-organismo. Então ele diz, está vendo? Ó, a vida, né, surge a partir da matéria bruta, a vida microscópica. Então o John Needham defendeu ainda o quê? A geração espontânea. Mas o Lázaro Spallanzani, né, em 1770, o Lázaro Spallanzani, que era um padre cientista, ele faz o mesmo experimento. Por isso que eu disse que é um duelo entre o John Needham e o Spallanzani. Porque ele faz o mesmo experimento. Só que no experimento do Lázaro Spallanzani, ele tampa o frasco. Então ele ferve, ele esteriliza e ele tampa o frasco. Uma vez que ele tampou o frasco, ele está garantindo o quê? Que o ar não vai entrar. Que se esse ar estaria contaminado, esse ar não vai contaminar o caldo. Mas aí o John Needham entra em duelo com o Lázaro Spallanzani dizendo, Lázaro, quando você fechou o frasco, você impediu a entrada do princípio vital e você não poderia ter fechado esse frasco, certo? Então, o Lázaro Spallanzani não foi o responsável em colocar um ponto final nessa história, mas o Lázaro Spallanzani, gente, ele é um camarada muito importante na nossa história, porque com esse experimento, ele inventou o quê? Os enlatados. Então, qualquer alimento enlatado, em lata que você compra hoje, que você garante lá que a massa de tomate, que o milho, que a ervilha, que o pepino que está lá enlatado, ele está estéril a partir desse experimento aqui do Lázaro Spallanzani, certo? Mas um camarada que vai colocar um ponto final na história é o Louis Pasteur, né? Então, Louis Pasteur, 1860, 1861, defensor da biogênese, ele é o grande camarada que vai colocar um ponto final nessa história. Mas veja, 1860, 1861, gente. Qual foi o experimento do Louis Pasteur? É um experimento chamado de pescoço de cisne ou gargalo de cisne. O que ele faz? Ele pega um caldo de carne, coloca num balão de vidro e aí ele vai entortar esse gargalo. Então a gente chama esse experimento aqui de experimento de frasco de cisne ou pescoço de cisne, certo? Se algum exercício falar experimento frasco de cisne, pescoço de cisne, está falando do experimento aqui do Louis Pasteur. E aí o que ele faz? Ele vai então aquecer para poder entortar esse frasco, ele vai aquecer o caldo nutritivo para que ele garanta que aquele caldo vai ser estéril, esterilizado. Então esse caldo de carne é fervido por alguns minutos. E aí o que ele faz? Ele vai deixar esse frasco aberto o tempo todo. Ele convoca a comunidade científica, isso, e a comunidade científica vai acompanhar, né, quem tiver interesse, acompanha esse experimento. Após alguns dias ele observa que a solução continua estéril. E agora ninguém pode dizer, mas o princípio ativo não entrou. O princípio ativo, se é que ele existe, ele teria entrado, porque o frasco está aberto. O que ele observou? Que partículas de poeira pararam nessa região aqui. Então ele disse, olha, o que vocês chamam de princípio vital, na verdade, não é um princípio vital. O ar está contaminado, então quando você deixa um frasco aberto, o que acontece? O ar entra, e quando o ar entra, os micro-organismos que estão presentes no ar acabam contaminando o caldo. Para provar isso, o que ele fez na sequência? Ele quebra esse frasco, e aí ele deixa esse caldo em contato com o ar, e passado alguns dias ele percebe que ali surge micro-organismo. Ele fala, então olha, quando eu quebrei o frasco, deixei o caldo em contato com o ar acabou contaminando o caldo e ali surgiu então uma contaminação. Então Louis Pasteur é o grande camarada aí, defensor da biogênese. O que diz a biogênese? Que o primeiro ser vivo então não surgiu a partir da matéria bruta, mas que ele teria surgido a partir de outra vida. Então os seres vivos nascem de outros seres vivos. E aí talvez a gente tenha um grande problema aqui. Se um ser vivo ele surge a partir de outro ser vivo, como surgiu o primeiro ser vivo? Eu deixo essa história para a nossa próxima aula. Até mais. Tudo de bom.